E hoje vamos continuar com as entrevistas ao Senado da República. Hoje é a vez de João Augusto, senador 501, nasceu em Oriximiná, ele teve cuidado de mandar, vamos ler. Lago Sapucoá, em 36, no Baixo Amazonas. Longa trajetória na luta política paraense, foi prefeito de Oriximiná em 63 até 66, deputado estadual 2 mandatos, 67 a 71, 75 a 79, residente em exercício na Assembleia Legislativa, foi deputado federal e primeiro suplente de senador. Tudo isso é uma boa ficha, né, candidato? Seja bem-vindo. E vamos para a primeira pergunta, contando o tempo, são 10 minutos. Candidato, o PSOL nasceu de uma dissidência política do PT. Que tipo de ações o senhor criticaria no Partido dos Trabalhadores, que teve a candidatura de Paulo Rocha ao Senado indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, mas, em compensação, ao se confirmarem as pesquisas, deve eleger Dilma Rousseff presidente da República, ou presidenta, ainda no primeiro turno. Será que o presidente Lula é o responsável pelo diferencial? O diferencial certamente que parte do presidente Lula. Evidentemente que com isso nós não desejamos tirar os méritos da candidata Dilma Rousseff. Mas o presidente Lula, todo mundo reconhece, tem uma popularidade impressionante no presidente do Brasil. Nem Getúlio Vargas chegou a ter esse prestígio, essa popularidade que tem o atual presidente Lula. Mas essa questão do segundo turno é bom que ainda se tenha um pouco de muita calma com relação a se ocorre ou não o segundo turno. As pesquisas, essas últimas pesquisas estão alterando o quadro. Você sabe, o Porto, que o quadro eleitoral ele se modifica assim, de momento para momento. Nós vamos do dia 1º, dia 2 de outubro para estar num quadro e no dia 3 o eleitor tem uma outra situação. O senhor não acredita em pesquisa? Não, acredito em pesquisa, porque é como uma fotografia, aquele instante que você determina determinada situação, mas que no outro dia você pode mudar de posição, e esses grandes colégios eleitorais são muito vulneráveis nessa questão sobre o noticiário da imprensa maciça, e no interior você sabe que o grande filão exatamente é ainda o eleitor com massa de manobra na mão de muita gente. O senhor é vindo do oeste do Pará, Oriximiná, foi prefeito de Oriximiná, foi deputado federal e agora quer ser senador. Como senador, quais são as suas propostas, se eleito? Olha, meu caro Porto, as nossas propostas são realmente todas dirigidas com relação ao Pará. Eu sou daqueles que estou indignado, porque o Pará tem realmente, ao longo dos anos, você vai buscar dos anos os mais remotos possíveis. Se não que der tanto, pegue de 50 para cá, para ver o tempo que nós perdemos, o que nos levaram e o que nos deram. Você vê, por exemplo, uma Espévia, depois de 50 anos, Superintendência do Plano da Amazônia, foi recrutada as melhores cabeças do Brasil naquela época, em 53, e 50 anos depois, está tudo errado. Volta, faz tudo de novo, planos para a Amazônia. Por quê? Porque são projetos, são soluções elaboradas por pessoas absolutamente estranhas ao nosso meio. Há uma mania, vamos dizer assim. Que pessoas são essas? Fora do Pará, são grupos fora do Pará, são grupos que são paraenses, políticos não paraenses, empresários não paraenses e que teimam em subestimar a inteligência do paraense. O senhor é contra ou a favor da divisão do Estado, então? Em tese, sou contra, porque eu não acredito que na divisão esteja a solução dos problemas. Eu sou, sim, a favor de que com o Pará íntegro ou com o Pará dividido, haja gestão pública capaz de resolver os problemas dessas regiões. Eu não acredito, por exemplo, que mudar a capital de Belém, do Pará de Belém para outro lugar, ou criar a capital lá no Carajás, ou criar lá em Santarém, mude a situação com esse tipo de gestão que nós temos. Nós temos, o governo tem que realmente atender às pequenas necessidades, sobretudo. Nós não podemos falar em separação de Estado se nós estamos com a saúde na situação que está. Se a segurança, se os nossos ribeirinhos totalmente abandonados, se o sistema de transporte rodoviário e fluvial piorou, melhorou o aéreo, que é de uma classe mais abastada, não é verdade? Mas esse processo das camadas mais empobrecidas, ribeirinhos, as margens das estradas, dos lagos, de Igarapé, essa gente não tem, meu caro amigo, essa chamada inclusão.
tem exclusão permanente. Então isso é totalmente contra, por exemplo, Belo Monte? Não, não sou totalmente contra o Belo Monte, mas eu acho que o Belo Monte vai servir principalmente, inicialmente, para os não paraenses. Ou seja, para outros estados que não sejam o estado do Pará. Outros estados e do Pará. Mas usando o território paraense. O nosso território, acabando com o nosso território paraense. Por quê? Porque Belo Monte pode ser feito, pode fazer 10 Belo Monte, 20. Na Amazônia se faz, sabe que é a energia hidráulica, até a força da nossa maré promove a solução da energia elétrica. A pororoca, né? A pororoca também. Mas essas monumentais, uma maneira que se criou, porque o Belo Monte tem quantas mil turbinas, não importa, pequenas coisas que nos interessam. Não importa que você esteja nas grandes cidades com energia bastante em todas essas áreas, e no interior não existe, meu caro. E se disser essa questão de divisão? Vamos dividir. Houve aqui um tempo de fazer muitos municípios. Vamos dividir, vamos criar municípios. E como se fazer, então, a eletrificação rural nas pequenas cidades? Realmente levando os linhões. Antes do Curuí, já era ligado, o Nordeste já vinha, do Nordeste de Paulo Afonso, já vinha luz para o início aqui da Belém, Brasília. Então, evidentemente que era um absurdo, mas com o Tucuruí nós resolvemos grande parte. Então não podemos fazer Belo Monte sem esse estrago, esse dano, esse crime contra a natureza. Você vai ver, Porto, o que foi feito em Balbina, na perto de Manaus. Aqui nem se fala, que se tem até vergonha do estrago que se fez na natureza. E não resolveu o problema de Manaus. A Cachoeira Porteira, que foi iniciada lá em Oriximiná, meu caro Porto, foram 10 bilhões de reais, de cruzeiros naquela época, abandonado depois. Uma empresa chegou a fazer até uma cidade lá em Cachoeira Porteira, e ninguém nem sabe disso. E abandona a Cachoeira Porteira, vão para Belo Monte, Santo Antônio, Giral, e o paraense vai ficar onde? O que tem de positivo, de real, que possa dar esse impulso que nós precisamos do nosso progresso? Vamos com a Belo Monte, vai trazer a profissionalização dos nossos jovens? Não. Cadê as escolas profissionalizantes? Candidato, o senhor que está afastado da política, em mandato, digamos assim. O senhor foi candidato federal? Quando é que terminou o seu mandato 86. de federal? De 86 até 2010, passou o tempo. Passou. O senhor talvez nem conheça alguns políticos que andam pela Câmara Federal e também no Senado. Sim. Como é que o senhor vai trabalhar com isso? Não, eu conheço todos. Eu tenho cuidado. Não, eu estou falando da convivência. A convivência pessoal realmente tem com alguns. Até hoje eu mantenho convivência com muitos que são senadores e com muitos que são deputados federais. E eu observo o trabalho de muitos. Tem muitos senadores, muitos deputados federais muito bons. Mas tem outros que, sem querer criticar, deixam muito a desejar. Eu acho que eles se dispersam nessas questões de tantas viagens para o exterior, amor. O que eu vou ser eleito senador agora, em outubro, como eu espero ser, e já em dezembro estou fazendo parte da Assembleia Geral da ONU. O que eu tenho que fazer na ONU em dezembro? Eu tenho que tratar do Pará, eu vou representar o Estado do Pará e seu povo. E qual é a sua principal bandeira nessa representação? A minha bandeira é em defesa do mais necessitado. E quando falo em mais necessitado, é muito abrangente. Porque esse não tem saúde, não tem educação, não tem instrução, não tem segurança, ele não tem subsistência própria, ele vive pelas bolsas família. Então o senhor é contrário a essas bolsas? Não sou contra. Eu acho que é uma boa ajuda. Quem imagina que está com fome vai dispensar um prato de comida, não vai dispensar não. Mas isso não resolve. Não vai resolver se esse homem passar a ser um produtor. Então essa bolsa é um paliativo. É um paliativo, é verdade. É como se alguém viesse me pedir uma lata de leite com fome aqui, vai resolver o problema de um dia. Não resolve. Você tem que fazer esse homem produzir. Só através da produção, da educação, da saúde, da segurança, da sua cidadania, é que você pode realmente ser um homem livre. Como é que o senhor enxerga o MST invadindo terras, já que a reforma agrária não é feita? A reforma agrária, aí quando o patriarca de independência fez a primeira Constituição do Brasil, com a independência com Dom Pedro I, já falava em reforma agrária, em 1822. O Getúlio Vargas, em 30, veio falando em reforma agrária. E a bandeira atual do governo era a reforma agrária. E morrer
pelo não ter sido institucionalizado e por não ter o governo levado a essa questão mais a sério, aconteceu até aí esse movimento do Sem Terra, que de certa forma ele descontenta grande parte da sociedade, mas ele atende uma necessidade daqueles que estavam à margem. E que continua à margem, porque eles ficaram com a terra sem assistência técnica, sem o crédito facilitado, sem a casa, com os filhos distantes, as mulheres, lares desfeitos e tudo mais. Então não é a solução também o movimento do MST. Candidato, o senhor tem aí 1 minuto mais 10, e para fazer as suas considerações finais. Obrigado pela sua presença aqui. Há quanto tempo que a gente não se vê, João? Aqui está a câmera para a sua disposição, dos seus eleitores. A satisfação é minha estar aqui na RBA, agradecer esse espaço que é dado por essa emissora democrática e, mais sobretudo, estar ao seu lado. Somos velhos amigos, companheiros mesmo, e eu agradeço ao povo do Pará. Eu tenho recebido, nesses últimos dias, me desculpe a imodéstia, muito apoio dos municípios mais distantes do Estado, que estão me telefonando, dando apoio, que vão votar conosco, que o 501 vai ser o grande representante do povo do Pará. Há 48 anos atrás, eu era eleito prefeito de Oriximiná. E agora, 48 anos depois, eu me sinto com o mesmo vigor, o mesmo entusiasmo e a mesma fé de que nós ainda podemos fazer muito pelo nosso Estado, muito pelo povo do Pará. E nós vamos lutar muito. Nós seremos uma voz destacada do Congresso, no Senado Federal, defendendo o Pará e as coisas do Pará. Pouco me importa, sem querer menosprezar outros assuntos, mas pouco me importa as questões fora do nosso território paraense. É isso. Tá bom? Eu lhe agradeço muito pela oportunidade muito grande. Mando um abraço para o povo do Baixo Amazonas, onde estarei amanhã para o povo da Estourou, candidato, estourou. Amanhã eu não estarei aqui, mas estará o Marcos Aleixo conversando. Na quarta, quinta e sexta estarei ausente. Só no domingo que a gente retorna para comandar as eleições aqui pela TV RBA. Mas estará aqui o Marcos Aleixo conversando com o candidato Paulo Rocha, do PT, aqui no Barra, os 10 minutos, mais 1 minuto e 10 também, viu, produção? Para todos os candidatos nas suas considerações finais. Obrigado ao candidato João Augusto, que esteve aqui com a gente. Eu volto em instantes, só 1 minutinho para tomar um café, Daniel.